Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai finalizar a nossa série Conceito Direto ao Ponto dentro da temática de resistência dos materiais. Essa série continua, porém com outros temas, né? Então a gente vai voltar a falar de mecânica dos fluidos e outros temas que a gente vai planejar. O que a gente vai continuar tendo relativo à resistência dos materiais serão as resoluções dos exercícios, né? Então isso a gente vai continuar fazendo aqui. Então essa é a última aula teórica a respeito de resistência dos materiais. E nessa aula a gente vai falar do procedimento para análise de flexão, né? Então a gente já falou nos vídeos anteriores da fórmula de flexão, como obter o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor, e agora a gente finaliza, digamos assim, apresentando o procedimento, né, para você fazer uma análise de um problema que envolve a flexão, né? O que a gente vai mostrar aqui é o passo a passo, depois esse aqui também vai ser teórico, né? E na sequência a gente vai ter um exercício exemplificando essa aplicação, né? Basicamente é isso que nós estamos planejando aqui. Se você não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá, já há 14 anos, atuando como engenheiro de vendas e aplicações no setor industrial. E como professor já tenho atuado já há mais de 20 anos, já atuei em ensino médio, ensino fundamental, faculdade, e resistência dos materiais é uma das disciplinas que eu mais ministrei aula. A propósito, né, se você precisa aprofundar os seus conhecimentos em resistência dos materiais, não está conseguindo estudar sozinho, a gente tem um curso de resistência dos materiais mais completo, mais aprofundado, que hoje são mais de 150 vídeos, mais de 40 horas de videoaulas já gravadas. E além, né, do conteúdo, quem faz parte desse grupo tem acesso a um grupo VIP do WhatsApp, né, onde você pode colocar suas dúvidas ou colocar suas observações, né, para discussão, inclusive tendo o nosso apoio direto, né? Então, se é o seu caso, tem um link na descrição do vídeo que você pode clicar e ter mais informações a respeito do curso. Bom, vamos ao assunto tema da aula de hoje, né? Qual é o procedimento para análise de flexão? Isso aqui é digamos, as instruções, né? Se você seguir esse passo a passo, tudo vai ficar mais fácil para você resolver os problemas, né? Então, basicamente, né, o que a gente tem que fazer, né? Qualquer problema de resistência dos materiais, então esse procedimento aqui já já pensando que você já tem em mente os procedimentos de qualquer problema de resistência dos materiais. Os problemas de resistência dos materiais, praticamente todos eles, você precisa, se você for começar desde o zero, obviamente, é claro que dependendo de onde você está no estudo, muitas vezes o problema é apresentado já com vários cálculos realizados e aí você só continua, né? Mas se você vai fazer uma análise de engenharia, vai fazer uma análise de um projeto, você vai começar do zero. Então a primeira coisa a resolver dentro de um problema de resistência de materiais é você desenhar o diagrama de corpo livre e você calcular quais são as reações que você tem nos apoios do seu corpo, do seu componente que você está analisando. Às vezes eu falo o corpo, mas pode ser várias coisas, né? Um corpo maior que é composto por vários corpos menores, né? Enfim, aquilo que você está especificando, né? Então, a propósito, tem um e-book que eu fiz, né? Vai aparecer um link aqui, né? Você pode baixar esse e-book, onde eu faço esses passos que eu chamo os 9 conceitos básicos para você entender a resistência dos materiais, né? Justamente fazendo a revisão desses conceitos, incluindo o momento de inércia, né? Depois que eu fiz esses cálculos, já falando da flexão, né? Você precisa identificar o momento interno que você vai calcular na seção que você tem interesse, né? De um modo geral, quando você faz, né, o diagrama de momento fletor, o seu objetivo é identificar qual é o ponto ou qual é a seção sujeita ao maior momento. Porque como a gente viu a fórmula de tensão, ela é menos o momento vezes a distância dividido pelo momento de inércia da seção transversal.
Então, quanto maior o momento, maior vai ser a tensão. E se você está trabalhando com o mesmo material, você vai ter que ter uma espessura maior, digamos assim, para suportar determinadas tensões, porque a tensão, como a gente já também comentou lá do diagrama de tensão versus deformação, você tem um limite, né, que o material suporta, né, e esse limite depende do material em si, né, se é aço, se é alumínio, se é madeira, enfim, né, seja lá qual for o material que você está utilizando. Então você tem que verificar a seção que você vai analisar, né, que você quer fazer a sua análise, mas o ideal é buscar aquela que você tem o maior valor, né? Você deve localizar o centroide ou a linha neutra, como a gente falou, na maioria dos casos a linha neutra ela coincide com o centroide, isso falando, né, de figura plana. Posso ter outros casos, né, mas basicamente para os casos mais simples o centroide coincide com a linha neutra. Identificar, né, o maior momento por meio do diagrama de momento fletor, para justamente você calcular aquilo, o seu maior esforço. Então, né, só relembrando, né, que um exemplo de um diagrama de momento fletor, onde o máximo aqui acontece no x igual a 3. Né? A gente não tem qual é a imagem aqui do, né, qual é o elemento, mas enfim, poderia ser qualquer figura aqui o momento. Né? E uma vez que você identificou que seria esse valor, 22,5 kN vezes metro, é esse valor que você vai utilizar para fazer os seus cálculos. Você precisa analisar as propriedades da seção. Nesse caso, basicamente, é calcular o momento de inércia em relação à linha neutra. Então você tem que tomar cuidado, porque nem sempre a linha neutra ela vai estar vai dividir, digamos assim, a seção como uma seção bem no meio, digamos assim, né, de forma simétrica, né, depende do perfil, né, se for um perfil I, aí sim, né, vai ser no meio, mas se for um perfil em U, já não, né, você vai ter diferença. Aí daí é importante você calcular, saber calcular o centroide, saber calcular o momento de inércia, senão você não faz o problema de flexão, e muitas vezes é isso que o pessoal tem dúvida, né, chega aqui ele não lembra como calcular, ou tem dúvida como calcular o centroide, e aí ele não consegue avançar. Aí uma vez que você determinou, né, o momento de inércia, aí você vai para a tensão normal propriamente dito. E aí você usa a fórmula da tensão, da flexão, né, para calcular a tensão máxima, né? Isso se você pegar o valor máximo ou no ponto de interesse. Às vezes você não tem necessidade ou você tem interesse, né, em calcular no outro ponto que às vezes não é o máximo. E quando que isso acontece? Por exemplo, na onde você tem concentração de tensão. Então existe um estudo que é feito relacionado à concentração de tensão, que é onde você tem diminuição de área, aonde você vai ter um furo. Então todas as peças que têm furos, que tem rasgos, digamos assim, é ali que você vai encontrar os pontos de maior concentração de tensão. Então muitas vezes você tem interesse de achar ali naquela seção, como se não tivesse o furo, né, qual é a tensão, e depois calcular, né, através dos parâmetros de concentração de tensão, qual seria a tensão a ser considerada ali. Então muitas vezes, de acordo com o diagrama de momento fletor, você tem uma tensão máxima num determinado ponto, mas por conta da concentração de tensão, a tensão máxima mesmo de fato é em outro ponto, né? Então é importante você aprofundar isso nos seus estudos. Isso a gente aborda no nosso curso mais completo, como eu disse, mas a gente não vai abordar aqui no YouTube não. Bom, uma vez feito isso, aí é só você calcular, né, e você tem o resultado, né, do seu problema. E você pode também representar essa distribuição de tensão graficamente. Basicamente, a gente representa dessa forma, aonde a gente coloca, né, as setas que empurram o seu corpo de compressão, e as setas que puxam o seu corpo seriam a tensão de tração. Como eu disse, quando eu tenho flexão, eu sempre vou ter, isso aí é sempre mesmo, sempre que eu tenho flexão, eu vou ter uma parte que estica e uma parte que comprime. Né? Então, nesse gráfico, eu sempre vou ter uma parte de compressão e eu sempre vou ter uma parte de tensão. De novo, a seta para dentro aqui do seu corpo, compressão, a seta puxando o seu corpo de tração. Nesse caso aqui, veja que a tensão máxima de compressão ela é maior do que a tensão máxima
de tração. Né? Então, dependendo do material que você está atuando aqui, se ele for, vamos dizer, com uma baixa resistência à compressão, eu posso ter problema dependendo desse valor aqui. Né? Ou se fosse o contrário, né? Se essa tensão que fosse de tração e aqui fosse um material de concreto, por exemplo, em relação à compressão, o concreto ele atua bem, mas em relação à tração, o concreto ele tem uma baixa resistência, então poderia ser, né, se fosse o caso, se essa seta fosse para fora aqui, que essa tensão máxima aqui poderia ser que o material não suportasse. Né? Então é por isso que você deve fazer o desenho, né, fazer a representação gráfica da tensão, da distribuição de tensão, justamente para você identificar esses pontos. Não necessariamente a tensão máxima que você tem, ela vai ser aquela que vai ser o problema. Nesse caso aqui, se a tensão máxima aqui de tração ela for, vamos imaginar que seja o concreto, né? Mesmo ela sendo pequena, essa tensão menor, digamos assim, do que essa tensão aqui, ela pode ser um problema por conta do material. Né? Então é importante você identificar não só a tensão máxima, mas a tensão máxima de cada tipo de solicitação, seja ela de tração ou seja ela de compressão. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre um exercício, né? A gente vai fazer um exercício passo a passo desse tema aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.